Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao podcast MetaCast. Aqui nós falamos tudo sobre vendas, sobre a área comercial, sobre os profissionais da área comercial, sobre você que tem um comércio, um restaurante, uma loja. A gente sempre vai trazer alguma coisa da área comercial, algum ensinamento da área comercial, alguma vivência que a gente teve da área comercial. Então, para você que tem um comércio, o nosso programa é ideal para que você sempre leve para você bons conteúdos, conteúdos engraçados, conteúdos descontraídos, conteúdos de vivência profissional. A gente sempre vai tentar trazer os melhores conteúdos para que vocês aproveitem e apliquem na área comercial. Carlinhos, boa noite. Eu trouxe aqui hoje o Carlos Henrique, o rei do relacionamento, uma fera do relacionamento. Trouxe também o Eduardo, que é um grande exemplo aí de uma pessoa que começou na área comercial há um ano. Então eu gosto de trazer sempre essa mistura de uma pessoa que já tem uma experiência na área de profissional faz tempo e uma pessoa que está começando na área comercial para falar um pouco para vocês do que é o mundo de vendas. Então, agora mais do que nunca, Carlinhos, cumprimento o pessoal aí, Eduardo também. Boa noite, pessoal. Tamo junto aí, mais um podcast. E tô meio distante aí, eu acabei mudando, mas tamo junto aí, velho, tamo junto. Ele é vergonhoso, cara. Hoje vergonhoso. Ele que é todo falante, ficou vergonhosinho. É só pegar o ritmo, né? Pro esquenta já era, né? Dá um boa noite, pessoal. Depois de um tempo aí, acho que a gente gravou aquele... faz tempo já, né? Faz tempo. De novo aí, né? Voltando pra conversar com o pessoal e a gente bater um papo legal de novo, né? Legal, gente. Então, boa noite também a todos aí. Vamos para os conteúdos legais aí. Carlinhos, final de ano. Falando sobre vendas, final de ano para o vendedor, é mais descanso ou é mais correria? Porque todo mundo que trabalha na área comercial acha que final do ano a gente para, mas nós precisamos vender. Precisamos ganhar dinheiro, é um mês normal, igual todos os meses tem meta. Eu acho que algumas empresas elas dão uma desacelerada ali, a meta vem um pouquinho menor, é isso que a gente geralmente vê, né? Até para você que prepara a meta também, para você que recebe a meta. Rafael, a minha meta está coerente, não está coerente, como é que funciona a meta aí na sua empresa? Então, tudo isso depende. Nós que trabalhamos no ramo alimentar, eu vou falar, vou responder e depois você traz também um conteúdo aí, fala o que vocês, né, acham, o que vocês vivem aí, né, Carlinhos? Então, assim, final do ano, pra gente que é da área alimentar, que vende para supermercados, é uma época de sazonalidade, onde os supermercadistas, eles se voltam muito para produto de final de ano. Que produto, Rafael? Produto para cesta de Natal, produto para final de ano, que é mais focado em bomboniere, chocolate, produtos para montar a cesta de Natal. Então, o cliente ele dá uma desacelerada no mix geral, né? E ele acelera um pouco esses produtos de sazonalidade que você usa mais para a ceia de Natal, mas é um mês normal. A gente tem meta como todos os outros meses, mas a gente sente que as indústrias que não participam dessa categoria de mix, dessa sazonalidade de final do ano, dá uma desacelerada. A meta vem um pouquinho menor. É assim que a gente faz, mas... A gente também sabe que vocês que trabalham no comércio é o contrário. A gente vai para a loja, né? Comprar presente, trazer um presente do final do ano para o cliente. Como que é para vocês, Carlinhos? Você acha que é uma época de mais descanso ou é uma época de mais correria? A gente brinca lá no escritório, né? Porque os clientes ligam, e aí, já tá de férias já? Já saiu de férias? Porque eu tô tentando falar contigo, já saiu de férias? O que acontece? O nosso ramo, que é o alimentar, tem o alimentar e tem a perfumaria também, né? Perfumaria, no caso, final de ano, normalmente dá 15 dias o pessoal para. Uhum. Perfumaria, porque não... Perfumaria você fala que é o quê, Carlinhos? É limpeza, vamos dizer assim, sabonete, creme dental. Você pode ver que normalmente no final do ano o pessoal dá uma segurada. Não que o pessoal deixa de usar isso aí, mas faz uma programação para parar mesmo, né? Uhum. Já com relação, você pega panetone, churrasco, você pode ver, cerveja. Quem que chega no final do ano agora, bebida alcoólica, refrigerante, tá bombando. Tudo é festa, tudo é festa, bombando, tudo é festa. Quem que não faz um churrasco? Entendeu assim? Então a gente brinca, o pessoal fala, você vai trabalhar menos. Pelo contrário, por conta dos feriados que tem,
o que aparece de caminhoneiro chega lá, dia 24 de dezembro. O cliente já não tá para receber mais nada. O cara liga para você, Carlinhos do céu, eu cheguei em mercadoria, tá aqui agora. Faz receber, não sei o que. O que dá de problema de caminhão? Ainda esse ano, acho que vai ser na quinta-feira, né? Os feriados vai ser quinta-feira. O que vai dar de gente na sexta, enchendo o saco, você não vai ter noção. Mas assim, a gente já tá acostumado. Todo ano é a mesma coisa, vamos dizer assim. Por mais que a gente tenta programar, fazer uma questão de entrega no dia certo, correto, sempre dá problema. Assim, eu acho que uma coisa que aperta muito, né, Carlinhos, são os dias úteis de trabalho, né? São bem menores, né? Você pega aí, o pessoal trabalha até o dia 22 aí, né? Mas o cliente mesmo atende até o dia 18 aí. Eles aproveitam para dar uma férias coletiva aí. Então diminui os dias úteis, que no ano você tem geralmente mais ou menos 20, 22 dias úteis no mês para você vender. E aí com o feriado do dia 24, ninguém quer atender naquela semana depois ali. Então a gente tem, 14 dias úteis, a gente fica com 14, 15 dias úteis aí para vender, para você poder fazer um número do mês. Não é à toa que a gente fala, até o comprador fala assim, não é época de comprar, é a época de eu vender. Não é à toa que você chega pro comprador e fala assim, hoje não vou, o que eu tinha que comprar eu comprei já, agora tem que ir na loja fazer vender. Então essas 2 primeiras semanas que a gente trabalha são essenciais para poder fazer o número rápido. Sim. E tem indústria que deixa para a última hora ali, acaba que soltando uma condição comercial na última hora ali, não acontecendo o número. Então se eu tivesse que passar um ensinamento, falar, o que a gente faria para que dezembro fosse um mês bom? Eu acho que entrar com o pé direito em dezembro na primeira semana, com as condições comerciais adequadas ali, para poder fazer um bom mês, eu acho que as 2 primeiras semanas são essenciais. O que você acha do final de ano, dezembro? É um mês de descanso ou é um mês de correria? Eu acho que o ano inteiro já vem preparando a gente para dezembro, né? Que aí quando chega... Um grande ponto é a questão de começar já dezembro já chutando tudo, né? E também tem a questão da indústria também tá junto ali com a condição, né? Mas mas também tem uma pressão muito grande da indústria também, né? Colocar pedido até tal dia, Então a gente tende a antecipar, né? Só que a questão de dar mais trabalho, eu acredito que sim, né? Só que compensa, porque você sabe que depois de um certo... Assim, depois de dia 20, sabe que vai dar uma diminuída, vai ficar só aquilo que o Carlinhos falou mesmo, que é o BO. Os BO de entrega. Então mas já aconteceu. Porque o que é os BO de entrega? A gente fala sobre isso e às vezes as pessoas não entendem. Quando chega essa época de dia 22 ali, o caminhoneiro ele não quer carregar. Ele não quer passar o dia 24 na estrada. Então a gente tem que vender ali até antecipadamente, ali até o dia 22, para que o cara entregue até o dia 22 e dia 23 ele esteja em casa. Afinal, o cara quer passar o Natal com a família dele também, né? Então é importante essas 2 primeiras semanas. Eu acho que são essenciais para você fazer um negócio rápido. Até o mercado em si, né? Nesses dias, eles focam muito mais na questão de recebimento de carne, de hortifruti e bebida, né? No caso, eles focam muito nessa questão, porque o volume de venda é muito maior nesse período. E as indústrias que vocês trabalham, elas param, Carlinhos, no final do ano? Chega a ter uma férias coletiva, a maioria não? Como é que funciona? Tem algumas, igual eu falei, tem muito, igual a gente trabalha no ramo de laticínio, essa não para, essa toca normal. A vaca dá leite todo dia. A vaca dá todo dia, exatamente. Agora a gente tem de perfumaria que para. E também vale lembrar também que é a época mais criativa do ano também, né? Que aí começa a aparecer cada coisa, né? Os motoristas com as histórias, né? O que acontece, né? É bem uma época que o pessoal, todo mundo quer voltar para casa mesmo, né? Então acho que tem várias histórias para abordar de situações, né? Motoristas... Tem até mesmo no próprio vídeo que foi publicado no Instagram, né? Uma história, né? Então tem a época a galera quer tudo passar com a família, né? Então a partir do dia 20 ali é meio que unânime, né? Todo mundo vai... Todo mundo... Mas a gente já descarregou o caminhão dia 20. Dia 24 chegou o caminhoneiro, a gente já descarregou o caminhão. Já descarregamos o caminhão. Eu acho que tem algumas empresas que fazem uma força-tarefa ali para atender até o final do ano, mas é sempre uma época um pouquinho mais complicada. Eu até entendo o cara, né, que é motorista de caminhão, o cara quer passar o Natal em casa. Afinal, a gente vende ali até o dia 23. A gente trabalha no escritório no dia 23, até na hora do almoço, mas geralmente é dentro do escritório, porque o pessoal nessa época não atende mesmo, não quer atender, né? Porque o cara tá voltado ao dia, né? Tá todo mundo indo na loja para entender o que vai acontecer. Mas legal. Carlinhos, tem alguma situação inusitada que você viveu em 2025 na área de venda?
Ó, vou repetir a pergunta. Qual foi a situação mais inusitada que você viveu numa venda ao longo desse ano? Teve alguma situação assim que Rapaz, esse ano foi tão inusitado que mudou tanto a minha vida, né? Esse ano minha vida deu uma... Por quê, Carlinhos? O que aconteceu esse ano? Aí eu fui transferido. Eu tô tendo na região agora de Cianorte a Marechal, né? Uhum. E aí eu mudei para Umuarama. Eu atendi Marechal há muito tempo. Marechal é uma cidade... É tudo junto, o pessoal lá fala junto, assim, né? Todo mundo meio alemão, né? Alemão, eu brincava, quando eu ia pra lá, eu brincava com o Carlinhos, eu ligava pro Carlinhos, eu falava assim, Carlinhos, aqui, cara, eu sou rei aqui, cara. Só tem loiro e loira do olho azul. Quando eu chego aqui morando do zóio verde, cara... O cara já fica... Quem que é esse índio que tá aqui, né, cara? É bem lá desse é jeito, bem né? diferente. Lá é alemã, né, Carlinhos? É bem... Ali, acho que no Paraná, acho que é a maior, uma das maiores colônias que tem alemã, acho que acho que Rolândia também. Rolândia, eu agora não vou... Eu sei que lá, uma vez aconteceu lá, eu comi um sorvete de kiwi. Que isso? Kiwi, já ouviu falar em kiwi? Não. É kiwi. É kiwi. Ah, kiwi. É kiwi. É melon. Vai tomar... Melon. Melon, kiwi. Eu tô brincando todo mundo junto, assim, sabe? Mas, vamos lá. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Então mudou muito minha vida esse ano. A gente tava com um padrão aqui em Londrina, acabou mudando pra lá. Eu mudei pra Umuarama. A família estranhou muito, Carlinhos? Então, eu achei que ia estranhar mais. Vou falar pra você. Eu acho que a vida social da minha família tá melhor lá em Umuarama do que aqui, viu? Minhas filhas principalmente. Tá muito melhor. É melhor estar lá que... Então, assim, a gente mudou muito, né? Então, esse ano... Não adianta eu falar pra vocês que teve alguma coisa diferente, porque foi tanta batidona. Mas mudança é foda, né? E eu acho que a área comercial, ela faz isso muito com a gente, né? Dá uma chacoalhada. Às vezes você é obrigado a mudar e as pessoas veem, trabalhar com vendas é legal, você viaja, mas, pô, às vezes o Carlinhos tinha a família inteira dele aqui em Londrina, né, Carlinhos? Tanto minha mãe, daí minha esposa também tinha mãe, irmãos, tudo. E é obrigado a mudar, na verdade, porque não tem como você trabalhar na cidade que é a tua região e morar aqui. Senão tem que viajar todo dia, né? E não tem como. Então, eu acho que é uma mudança drástica. Esse ano, aconteceu uma coisa bem interessante com relação à entrega de mercadoria. Aconteceu. Conta aí, Carlinhos. Tem um cliente nosso aí que ele comprou uma carreta de ovo de codorna nossa. Beleza. Aí, o pessoal queria que entregasse, o quanto antes entregasse seria melhor. Beleza. Aí, a empresa, era uma sexta-feira. O caminhoneiro falou assim, o pessoal da coisa falou que vai faturar sexta-feira, ele vai rodar a noite inteira, no outro dia cedo ele tá aí. Beleza, tranquilo. Aí tem que fazer agendamento, cheguei lá, no outro dia cedo, 9 horas da manhã, cheguei lá, falei, esse aqui vai, uma casa típica, vai ter que chegar aqui pra poder descarregar. Falei, beleza, Carlinhos, chegando até as 10 horas da manhã a gente descarrega. Deu 10 horas, 11 horas, meio-dia, esse cara não apareceu. Liguei para transportador e falou, não, motorista tá no caminho. Nada. O que eu fiz? Falei, vamos embora. Fazer o quê? O cara não apareceu. Aí eu falei com o cara do CD. Ele falou, não, beleza, Carlinhos. Se ele aparecer, só segunda-feira agora, porque não tem como mais. E o Carlinhos é muito legal, que ele tem um relacionamento, geralmente, com todos os caras. Ele tem um relacionamento com o dono do supermercado, com o cara do depósito. Do A a Z que ele tem um relacionamento. Aí, rapaz, não, beleza. Deu 3 horas da tarde, quem me liga? O dono do mercado. Pô, Carlinhos, o motorista aqui na frente do coisa. Tá aqui na frente, ele falou que vocês iam descarregar, que não sei o que. Eu falei, peraí, não tem essa. Como assim? Ele falou que ia chegar 9 horas da manhã, chegou meio-dia. Chegou 3 horas da tarde, não tem como. Velho, tem que ver aqui que o caminhão, ele colocou o caminhão na frente da coisa, tá tudo fechado aqui, não tem como descarregar. Falei, peraí que eu tô chegando aí. Fui lá no cliente, cheguei lá. Aí fui conversar com o motorista. Não, porque demorou pra sair de lá, o cara tinha dormido à noite. O cara tinha dormido à noite, acho que perdeu o horário e acabou sendo atrasado. E aí chegou lá, não, porque o meu caminhão tá com pneu ruim, que eu tenho segunda-feira eu tenho que fazer a manutenção, que não sei o quê. E o dono só ouvindo. Não, que amanhã eu tenho um casamento pra ir. Não, e meu, época contou umas histórias. E o dono só olhando. Falei, meu irmão, quer saber? Você quer descarregar? Você quer fazer o seguinte, deixa o caminhão aí, pega o meu carro e vai embora. Falei pra ele, vai embora. Ele acho que morava em Santa Catarina. Falei, pega meu carro, pode ir embora. Ou então, se você quiser, vamos lá, eu levo você na rodoviária, deixa o caminhão aí, vai descarregar, eu te pago a passagem de ida e passagem de volta.
Falou, mas não é assim também não. E o dono só olhando, só observando. O proprietário do mercado. O proprietário do mercado. E contando uma história que não sei o que, daí... Eu lembro disso, Carlinhos. Aí o dono do mercado começou a pegar ele na mentira. O cara mentira. Mas então tá, e o Carlinhos já te falou pra você fazer isso, fazer aquilo. Você não quer? O que você quer então? Não, que eu quero descarregar, O cara ficou mais ou menos umas 2 horas enrolando lá. Só na mentira. Até que numa hora falou assim, tá bom, eu dormi e tal, tudo. Ó, tá vendo? Se você tivesse falado a verdade desde o início, a gente já tinha descarregado o caminhão. O que o dono fez? Ele pegou a empilhadeira. Eu entrei, proprietário do mercado. Abriu Cara, eu vou falar um negócio pra você. Esse cara nós temos que falar. Meu, e chovendo, aí começou a chover do nada. Esse cara nós temos que falar quem que é. O Rony. É o Rony, velho. Né, cara? Puta, é o Rony, fera, não. Cara. O cara tem uma rede de supermercado 22, grande 22, aqui, 22 ou 23 22. lojas, cara. E ele é um cara que ele põe a mão na massa, cara. Meu, ele foi lá e ele... é uma fera, cara. Eu sempre que eu preciso conversar com o Rony... Eu ligo, ele é um cara que atende, quando não atende ele retorna, ele é um cara que ele participa do negócio. Porque eu acho que um dos grandes segredos dos supermercadistas que dão certo na região, você vê o tanto de loja que as grandes redes estão abrindo. E o cara tá se destacando, a rede dele, vem crescendo muito, né? Mas ele é um cara que ele participa muito do negócio. O Rony é um cara, que a gente vê que ele tá no dia a dia do negócio. Você vai lá no setor de compras, conversar com o comprador, ele tá lá no meio fazendo negócio. Quando eu tenho uma oportunidade boa, que às vezes eu acho que é uma oportunidade muito boa e que o comprador não dá muita atenção, eu ligo direto para ele. Ele atende, cara, ele é um cara fora do padrão, entendeu? Eu sei que daí ele chegou e falou assim, ó, tá vendo? Se você não tivesse mentindo, tivesse querendo enrolar tanto, já tinha descarregado os caminhão. Mas o cara foi lá e ele mesmo descarregou. Ele mesmo foi descarregado. Situação inusitada. O bicho, falar pra você. Tem alguma situação, Eduardo, que você... Esse ano, cara, eu já tava meio preparado que ia ser um ano meio pauleira, né? Um ano pauleira. Já era imaginado, né? Então, foi bem, foi legal, cara. Foi um ano bom, né? Na tua... Você que começou, Eduardo, teve mudança como que eu posso dizer? Teve uma mudança muito drástica na tua vida? Mudou ganho, mudou o que você fazia antes, o que você faz agora... O que você pode falar um pouquinho sobre mudou, isso? Né? Melhorou bastante, né? Até mesmo eu mesmo melhorei bastante. Eu percebi que no começo do ano era uma bagunça na cabeça. Aí vai passando o ano, assim, você vai arrumando, né? Você vai entendendo o que você quer ali. Então, ficou mais claro. Até o primeiro podcast que eu vim, eu ainda tava meio perdido ainda, tava aprendendo, começando, né? Começando. Então, o ano foi passando, aí você vai apanhando um pouco, você vai entendendo até onde você pode ir, né? Mas foi um ano legal, nada de tão inusitado, não. E outra coisa, ele assumiu boa parte dos meus clientes, ele assumiu. Aí a gente tem um pouco de ego, né? Ego. O cara foi lá e superou meu número, velho. Eu falei assim, ó, eu vou conversar com alguns clientes meus, não é possível, será que o cara era amigo meu, o outro entrou lá, tá vendendo bem mais que eu. A venda é um negócio, eu acho super interessante a gente falar sobre isso, Carlinhos, porque a venda ela é isso, né, Sim. Cara? Eu sempre brinco com o pessoal que o meu cliente, ele não tem preferência. Ele gosta de você tem um relacionamento com ele, cara, mas ele quer saber de fazer bons negócios. Então o Eduardo entrou, pegou os clientes do Carlinhos, assim como lá atrás o Carlinhos pegou clientes meus exatamente. E começou a vender mais, né? A gente já vinha crescendo ano a ano, o Carlinhos também vinha crescendo no ano anterior, mas o Eduardo pegou os clientes dele também, teve um desenvolvimento legal. O que eu acho que acontece, Carlinhos, é que a gente, quando começa a conviver muito com o cliente, você começa No automático? No automático com o comportamento do cliente. Uhum. Tipo, isso aqui eu já sei que ele vai fazer, isso. E o cara que chega igual o Eduardo, ele chega com a cabeça limpa. Vou ligar pro cara, né? Vou ligar pro cara, fazer um negócio aqui, porque o cara, vai... E às vezes a gente tem aquele negócio, isso aqui eu já conheço ele, cara, isso aqui ele não vai fazer. Vai batidinha ali, você acha que não vai? E eu joguei aberto com os clientes, né? Eu chegava dos clientes e falava, cara, eu tenho um objetivo muito grande aqui e também é difícil com você. Aí o cara fala, por quê? Porque eu tenho que crescer sobre o Carlinho, cara. Eu tenho que crescer sobre o Carlinho. Se fosse, tipo assim, outra pessoa, cara, assim, até não iria ficar tão espantado, né? Vai crescer sobre o Carlinho, crescer sobre o crescimento do Rafa, cara, é porque os caras é fera, né? E cresceu, gente. Não, e pegar a cliente do Carlinho não é fácil, cara. Porque assim, o Carlinhos, cara, ele é um cara que ele tem um perfil, eu já trabalhei com muita gente.
Mas o perfil que o Carlinhos tem de relacionamento com o cliente é um negócio fora do padrão, né? Não, é fora do normal. Tipo, ele tem... Às vezes a gente tem uma troca no cliente lá para fazer e o cliente não quer emitir o pedido porque tem uma troca pendente. Aí eu nunca falo com o cara da troca. Ele tá lá no fundo, escondido atrás de uma mesa. O Carlinhos, ele leva um brigadeiro pro cara da troca. Não, você vai, não é. Você conhece... E o cara fala, cadê o Carlinhos? O cara pergunta. Você já fica meio inibido já, né, cara? Você não, fala, quantas vezes já os caras não receberam o pedido meu porque eu falei que conhecia ele, cara? Até hoje vezes, tem cliente aí que, assim, ele liga, deu algum problema na entrega. Chegou na agenda errada e o cliente não vai receber a mercadoria. Ô, Carlinhos, liga lá pra ele lá, velho. Dá uma força lá pra ele. Nossa. Aí É o mestre do relacionamento. Carlinhos, e assim, tem alguma lição comercial que esse ano te ensinou, que o ano te ensinou? Qual foi a maior lição comercial que esse ano te ensinou? Você teve mudança, teve um monte de coisa, cara. Eu vou falar sobre mim. Eu acho que é muito difícil você crescer quando existe uma deflação na área que você trabalha. A gente que trabalha na área de lácteos, o produto de lácteos ele caiu muito preço esse ano. Então, assim, cara, a gente cresceu lá entre 10% a 12%. Só que se você imaginar que o produto, se você parar para pensar que o produto ele caiu quase 25% do preço, desde janeiro, quem compra leite sabe. Então, o produto custava lá R$5 no começo do ano, R$4,99 as promoção, R$4,49. E esse ano nós estamos terminando as promoções a R$2,99. R$2,99. Então, assim, se não tivesse caído o preço, a gente teria crescido 20%, 30%. Mas o produto caiu e a gente cresceu. Então, você imagina o tanto de volume que a gente tem que vender a mais para poder crescer. Então, eu acho que isso é uma situação inusitada, sabe? Que você não tem controle. Porque a empresa precisa crescer. Sim. A empresa especifica que o faturamento dela ali é 100 milhões, vamos supor ela quer crescer 20%, então ela quer faturar 120 esse ano. Como é que você fatura 120 e o produto cair no 25%? Ele não caiu 25% de uma vez. Sim, ele veio caindo lá, 5 em janeiro, daí mais 3 em fevereiro, mas o ano inteiro o produto só caiu. Então, se eu tivesse que falar que a lição comercial que me ensinou esse ano, que, a gente tem que esquecer ali que o produto tá só caindo, tá em crise, né? Porque o governo de esquerda, que é o governo que tá agora, acho que a meta deles é ter esses produtos baratos, né? É commodity, arroz, feijão, óleo, mas se bem que esse ano o café foi um loucura. Surpreendeu, né? Também. Só que agora voltou a cair de novo, né? Estão falando que voltou a cair. Então, assim, é uma situação que me pegou. Que eu falo assim, cara, se eu não tivesse preparado, a gente não tinha crescido. E aí não tem essa desculpa de chegar lá na empresa, peraí, mas o produto caiu 25%. A empresa não quer saber. A empresa quer saber que... Então, quando acontece esse tipo de situação, a gente precisa ser muito mais criativo, né? Para colocar volume no cliente. Porque quando o produto está um pouquinho mais barato, o cliente compra muito mais, né? Mas o produto caiu muito mesmo. Então, assim, eu acho que é uma situação que pegou a gente esse ano, mas a gente estava preparado, o escritório estava organizado para poder fazer crescer. Então, a maior lição comercial que eu tive esse ano foi isso. A gente mudou muito. Mesmo em tempos de crise... Sim, você pode ver que a gente bateu muito em cima esse ano. Foi mix. Uhum. É que a gente tinha um volume muito grande. Por exemplo, leite, a gente sempre vendeu muito leite. Só que o leite teve uma mudança muito drástica e a gente acabou não vendendo tanto leite. O que a gente aumentou o nosso volume foi mix. Uhum. Pode ver que a gente antigamente mandava 10 itens, 12 itens para um cliente, hoje manda 15, 20. Então, assim, o volume, teoricamente, diminuiu, porém o número de produto, o mix aumentou. É isso que a gente bateu muito em cima disso aí esse ano, né? Eduardo, e você? Qual foi a lição comercial que esse ano te ensinou? A maior lição comercial que você aprendeu esse ano? Você que começou esse ano. O Eduardo, ele sofre bastante com a pressão. A gente... Ele tava assim, porque o que o Eduardo fazia lá dentro? Ele era o back office, né? Então ele cuidava dessa parte de digitação de pedido, cuidar de promotor, cobrar a gente e tal. E o sonho dele era trabalhar com vendas, né? Ele vinha conversando sobre isso com a gente, estava super preparado, já vinha visitando o cliente com a gente. Mas, assim, eu já acostumei com essa pressão. Então, quando o gerente liga para mim e coloca aquela pressão pra gente vender, eu já tô acostumado com isso já. Eu desligo o telefone, cara, eu faço tudo que eu tenho que fazer para aquele número acontecer. Mas isso é novo pro Eduardo. Então, Eduardo, o que esse ano mudou aí? Que lição comercial que você leva? Você fala, isso aqui foi... Eu ainda no passado tava pisando em ovos, né?
Então eu tinha medo, muito medo. Eu tinha medo de vender volume, né? Para ter problemas com isso, né? Uhum. E esse ano já foi diferente. Esse ano eu fui meio que pro jogo mesmo, assim, e provoquei muito, entendeu? Né? É aquele negócio que é condição, então traz o volume, né? Então isso eu achei muito legal. Preciso trabalhar mais a parte dos mix. Mas assim, acho que a gente vai devagarzinho, né? Vai galgando. Mas esse ano eu trouxe bastante cliente pro jogo também, né? Eu provoquei bastante, né? Porque condição todo mundo quer. Né? Só que aí na hora que você fala pro cara, mas aí eu preciso que você pegue isso. Aí o cara fala, pô, mas é muito, mas aqui é a condição. Então você vai fazendo isso aí durante o ano, vai trazendo o resultado, né? Então por isso que eu falei que o ano inteiro, pra mim, eu já vim me preparando pra dezembro, né? Pra quando chegasse aqui nesse finalzinho, que a gente sabe que é um mês curto, eu já não ficasse tão preocupado, tivesse garantido ali um crescimento durante o ano, né? Junto com os clientes. Mas aprendi... Eu acho que essa parte que você fala aí, Eduardo, do mix, é assim, quando a gente trabalha há muito tempo, né, Carlinhos? E há muito tempo com o mesmo cliente, a gente já tem essa liberdade e às vezes o cliente te pede uma verba, eu falo, cara, tá aqui, ó, precisa cadastrar isso aqui, ó. Daí o cara fala, eu não quero, tem muito produto na conta. Eu falo, cara, não tem verba então, não tem verba. Só que o Eduardo que tá começando, ele não pode ser tão direto. Ele tem que rolar uma boa ali, cara, né, cara? E trabalhandinho ali. Nós não, a gente fala, legal, você quer verba, mas não quer me dar o faz-me rir aqui, cara. Quem quer rir tem que fazer rir, cara. Né? O cliente já sabe, né, cara? Ontem mesmo, cara, a gente chegou no final do ano agora, a gente tem uma meta de mix lá, né? Que a gente tem que cumprir. Eu mandei para um cliente 5 itens. Mandei um pouco de cada item desses itens que a gente precisava cadastrar. Aí chegou no cliente lá ontem. E aí o cliente me ligou e falou, o que é isso aqui? Eu falei, cara, é um mix novo. Lembra que você me pediu uma verba? Como é que você acha que eu arrumo verba pra você? Esse gostou? Eu vou devolver, que não sei o quê. Eu falei, cara, não... Porque às vezes eu mando pro cara sem avisar, aquele cara que você tem... A famosa é a bola de fogo? É a bola de fogo? A bola é quando você avisa que vai alguma coisa. Agora a bola de fogo chega lá e o cara nem sabe que tá recebendo a mercadoria. Falando assim, eu tive uma história engraçada esse ano. De todos, assim, é uma situação justamente de positivação, né? Eu mandei pro cliente o produto. Só que quando eu passei as fichas de cadastro, que a gente tem que montar uma ficha, o produto mandar pro cliente, né? Pra quem não conhece. E eu mandei faltando esse produto. Era uma caixa desse produto. Aí o cliente... Era uma nota fiscal, ele falou, devolve, depois eu recebo essa mercadoria junto quando eu fizer o cadastro, né? Aí demorou um tempinho, o cara fez o cadastro do item. Moral da história, o cara ele cadastrou só para fazer a recusa da nota. Então ele cadastrou só para poder dar entrada no sistema para ele poder recusar o item. Aí eu liguei para ele e falou, cara, eu não vi, né? O pessoal recusou, mas eu não vi. Eu dei risada e ele também. Porque foi engraçado, né? Imagina, você fica uns dias parado com a mercadoria e na hora que chega lá o cara devolve ainda assim, né? Então, foi a única situação engraçada do ano pra mim. Esse ano ele fez um negócio legal também com a outra pasta nossa, que é a Cepeira. Ele aumentou a questão do distribuidor lá, que fez um trabalho totalmente atípico. A gente ia lá, 70% do faturamento dessa indústria era a gente que vendia, ele ficava com 30%. Ele já tá 50-50. Ele cresceu de uma maneira, essa indústria, que eu acho que é o segundo ou o primeiro mais... Para vocês que estão assistindo, para vocês entenderem como é que funciona a empresa aqui, né? O Carlinhos, ele trabalha na região dele, ele tem a representada dele, mas o canal de vendas alimentar ou perfumaria, que é o que a gente trabalha no escritório, ele tem 3 canais. Ele tem um canal atacado, ele tem um canal distribuidor e ele tem um canal direto, que seria o supermercadista. O maior canal que a gente atende é o canal do supermercado, que a gente visita o proprietário do mercado ou o comprador do supermercado. Sim. O atacado, ele serve para quê? A empresa chegue com o produto em clientes menores onde diretamente a gente não consegue chegar. Por exemplo, o mínimo de pedido da empresa é 100 caixas. Tem clientes de mercados pequenos que não conseguem comprar 100 caixas. Então, eles vão através do meu cliente, que é o cliente do atacado. E existe também o distribuidor. O distribuidor é aquele cara que faz um trabalho diferenciado no cliente menor. Ele tem um trabalho de promotor, ele tem um trabalho de exposição de gôndola diferente e tal. Então, lá na empresa, nós trabalhamos os 3 canais. Quem que dita essa regra? A empresa que a gente está representando. Porque tem empresa, por exemplo, que fica muito distante. O cara não consegue entregar em clientes menores. Tem empresa que a gente vende que fica 1.000 quilômetros daqui. Então, o cara quer vir atender os 10 principais clientes, o resto ele atende via distribuidor. É isso, né, Carlinhos? Exatamente. O Carlinhos, por exemplo, ele é um cara muito focado no distribuidor. Ele trabalha muito no distribuidor, porque o distribuidor ele precisa de um trabalho diferenciado. Você tem que ir lá
e dar um treinamento pro pessoal, né? O Carlinhos, fala um pouco sobre isso, Carlinhos. Como é que funciona? Distribuidor, até eu tô meio invocado, porque eu passei um distribuidor pro Eduardo e ele também aumentou o venda, mas tudo bem. Tudo bem, mas assim, a questão do distribuidor muda um pouquinho, porque o atacado, igual o Rafa estava comentando, o atacado normalmente não tem troca, não tem o trabalho de merchandise, não tem. Já o distribuidor não, é um cara bem mais focado. Ele vai vender mix, ele não é só de vender um produto que a gente fala lá, o AA ele não da vende curva, só né? Da curva. O que é a curva A, Carlinhos? A gente fala, é o ABC. A gente fala assim, é o famoso teorema de Pareto, né? Pareto, né? Que é 80-20. 80% do seu faturamento está em 20% de produto. 20 produtos. 20 produtos, vamos dizer assim, 20% dos produtos. E 20% da sua venda está nos outros 80%. É mais ou menos assim. Então, na curva ABC, que a gente fala, os produtos que vendem mais, é justamente esses 20% do produto. Igual lá, a gente tem uma empresa de laticínio. O que mais vende é creme de leite e leite condensado, por exemplo. A gente tem a empresa de condimentos. O que mais vende é ketchup e mostarda. Então, a gente tem esse 80-20 que a gente fala, que é a curva ABC. E o distribuidor trabalha muito bem a curva ABC. Ele não vai vender só o produto A, ele vai vender o B e o C também. Já o atacado não. O atacado foca muito em cima da curva A. E é isso que a gente tenta trabalhar dentro do escritório lá. Carlinhos, eu vou ter que fazer uma pergunta que não está aqui. Falando em distribuição, agora nós vamos falar diretamente para o cara que tem uma indústria. Como que faz para o cara trabalhar bem o distribuidor? Qual indústria você indicaria para trabalhar com o distribuidor? Porque, por exemplo, eu acho que uma grande dificuldade que as indústrias têm, e assim, eu acho que toda reunião comercial o representante de alguma forma tinha que participar, para ele dar uma visão de que segmento a indústria deve trabalhar. Por exemplo, tem indústrias que a gente trabalha, que a gente já trabalhou, que querem trabalhar varejo, mas não tem política de varejo. E isso é uma grande dificuldade. Então, o que você daria de conselho para uma indústria que está começando, ela fica muito distante e quer trabalhar o distribuidor? Porque, assim, tem indústrias que pedem para a gente trabalhar o distribuidor não, o cliente menor, mas ela não tem política. Exemplo, ela vende para o cliente grande aqui uma tabela 100. O produto custa R$100. Aí o produto vai vender direto para o cliente grande a R$100. Aí ela quer trabalhar o cliente menor, mas ela não tem política. Como que ela não tem política? Ela quer trabalhar esse cliente menor a 130 o produto, com 30% a mais de margem. Só que não dá para fazer isso. Porque se eu vendo para o cliente grande a 100 e eu vendo para o distribuidor a 130, com certeza o distribuidor vai vender mais barato que eu no cliente pequeno. Então, que conselho você daria para uma empresa que quer trabalhar a distribuição? Que política você acha que o cara deveria trabalhar? Como que o cara deveria trabalhar a distribuição? Ele foca em atender o distribuidor e não atende o varejo? Como é que funciona essa política de distribuidor, Carlinhos? Política comercial é tudo. Eu acho assim, quando você vai tentar trabalhar com... Tem que ver primeiro a sua logística. Vai conseguir entregar a todos os clientes? Então, assim, você tem que ver o que vai querer ser focado. Por exemplo, lá, a gente trabalha com a empresa, hoje tem a política comercial para distribuidor, a política comercial para atacado e política comercial para varejo. Só que acontece, muito desse varejo que a gente atendia direto, o que a gente fez? Eles deram a opção para a gente trabalhar direto com o distribuidor. Então, eu vendo para o distribuidor e já faço a venda para venda direta. Já tem isso. O que não pode acontecer, por exemplo, assim, a gente trabalhou com uma outra empresa também, a gente nomeou um distribuidor na região e aí optou por não trabalhar no atacado. Porque tinha um atacado e a política comercial seria diferente. Aí o que acontece? Esse distribuidor vinha trabalhando bacana, vendia mix, vendia tudo, porém mudou a gerência, eles colocaram um atacado para vender também junto. O que aconteceu? Matou a venda do distribuidor. Então é isso que a gente tem que trabalhar em cima da política. Tem que ver o que a indústria quer. Eu falo assim, até também tem que trabalhar a margem do distribuidor. Eu vou chegar no distribuidor, minha margem é 25, minha margem é 18. Então assim... porque desse está tudo. Então eu tenho que vender um produto para poder chegar mesmo que no mesmo valor do atacado. Ou um pouco mais caro, porque ele vai oferecer isso aí. Eu acho que isso é uma comercial. grande dificuldade, Carlinhos, que as indústrias têm de saber o que eles querem trabalhar.
As indústrias que a gente mais tem sucesso, eu poderia dizer isso claramente, as indústrias que mais a gente tem sucesso trabalhando no escritório são as indústrias que os caras sabem, o proprietário da empresa sabe para onde ele quer ir. Sim. Né? Então, por exemplo, tem indústria que eu trabalho lá há 20 anos. Quem que conduz a empresa? O proprietário. Então, assim, aconteça o que acontecer, entre quem entrar na equipe dele, pode vir um cara de empresa grande, de Ambev, de Nestlé, ele não muda o foco dele. Fala, eu vou trabalhar clientes de varejo. Eu vou trabalhar bem os clientes grandes e os clientes de varejo. A política é essa. O cara tem uma política definida. Eu acho que um grande erro que as indústrias cometem, em geral, que a gente sente, não é uma crítica, é uma crítica construtiva. Um grande erro que as empresas cometem, em geral, é deixar a empresa ser conduzida pelo profissional que entra. Eu acho que o norte quem tem que dar é o proprietário da empresa mesmo. Eu acho que o gerente ele ajuda muito nessa estratégia clara, porque o cara ele é da região. Então ele fala, vocês vão trabalhar por aqui, mas quem dá o norte da empresa é o proprietário. Então assim, eu acho que uma grande dificuldade que as empresas, as indústrias têm em geral é não saber para onde ela quer ir. Uma hora ela quer trabalhar distribuidor, outra hora ela quer trabalhar varejo, outra hora ela quer trabalhar os clientes grandes. Quando a empresa tem uma estratégia clara do que ela quer ir e ela vai se conduzindo dessa forma, ela sempre vai consertando as arestas, porque o que as empresas perdidas fazem? Foi pro varejo, aí, tá com dificuldade de cadastrar no varejo, ela fala, não, vamos trabalhar distribuidor. Aí trabalha distribuidor, vê que a margem cai, não, vamos voltar pro varejo. E aí o cara nunca encontra um denominador, ele nunca encontra um caminho. Porque o caminho ele é tortuoso mesmo, o caminho ele demora para você encontrar o caminho e cortar todas as arestas que estão ali, impedindo você de crescer. Então eu acho que uma política bem definida é o proprietário falar, eu quero trabalhar varejo, ou eu quero trabalhar distribuidor, e aconteça o que aconteceu, o cara seguir aquele caminho. Porque o que mata a indústria é cada hora o cara querer trabalhar no canal. Diferente. Trabalhar uma política diferente. E deixar ser conduzida pelo profissional que entra. Não, quem tem que conduzir, quem tem que saber para onde a empresa quer ir é o proprietário da empresa. Entendeu? Então eu vejo muito isso nas empresas que a gente trabalha. Quando a gente pega uma empresa que a política não é bem definida para o canal, que o proprietário da empresa não sabe para onde ele quer ir, dificilmente a gente tem sucesso quando a gente pega a empresa. Porque a gente também fica perdido. Sim. O cara veio, sentou com a gente e falou, eu quero trabalhar distribuidor. Daqui 3 meses entrou um gerente novo, fala, não, agora eu quero trabalhar atacado. Agora eu quero trabalhar varejo. A gente também fica perdido. Carlinhos, tem alguma meta, Carlinhos e Du, tem alguma meta que você não bateu esse ano, que você deixa como um aprendizado importante, que você fala, isso aqui foi difícil de acontecer. Rapaz, eu queria emagrecer uns 15 quilos, não consegui, velho. E eu queria perder menos cabelo. Não, tá cada dia. E aqui, ó, branca também, barba branca. Fora isso aí. Tem alguma coisa que você falou, esse ano foi difícil isso aqui, eu não consegui bater, eu queria deixar como aprendizado. Ou que você sofreu. Você fala, a empresa passou isso aqui pra mim, eu tive dificuldade de cumprir. Eu acho que, cara, toda vez que a empresa passa uma meta que você não compra a ideia, né? Eu acho que você tem dificuldade de bater, né? Mas o importante é a gente ser míope. Eu sempre falo isso. Quando a empresa passa uma meta para mim, cara, eu não quero saber se eu acredito ou não acredito naquilo. A empresa ali é o mínimo. A meta é o mínimo. Cara, é o mínimo. A empresa, eu acho que o Carlinho, como é que eu posso dizer? Uma grande barreira de dificuldade que o vendedor cria é a empresa passou uma meta pro cara. Você que está entrando na área comercial e deixa de ser turrão. Né? O cara que trabalha há 30 anos numa empresa aí tá pegando uma representada nova. Aí o cara pega, a empresa passa um produto novo para ele fala, cara, isso aqui não vende, cara. Eu acho que isso é o grande terror dos vendedores, né, cara? Porque a empresa, ela tem uma estratégia atrás daquele produto que ela criou, daquele produto que ela desenvolveu. E ela não vai acertar sempre. Em algum momento a empresa vai lançar um produto que ele não vai pegar. Mas eu acho que a meta do vendedor é pegar aquele produto que a empresa lançou e vender. Então, assim, eu acho que um grande desafio para o vendedor é isso. É pegar o produto que a empresa criou e sair para vender. Eu falo que é a coisa básica, né? O cara visitar e oferecer. Porque quando o cara não faz isso, cara, não tem como vender o produto. Entendeu? Então, uma coisa que a gente faz muito bem lá na empresa, e eu acho que você também é testemunha disso, é
Lançou um produto, pega o produto, leva geladinho pro cliente experimentar, mostra para que é o produto. Tem uma empresa de lácteos que a gente trabalha que lançou um produto super legal esse ano, que ele é um whey para criança. Para criança, porque a criança ela tem uma reposição de proteína diferente do adulto. O adulto precisa ali de uma certa gramagem da proteína e a criança precisa de uma gramagem menor. Esse produto ele já é moda nos Estados Unidos e a empresa trouxe. Então é claro que é mais difícil vender esse produto, porque o que é o mercado? O mercado é o whey, né? Com 15 gramas, 24 gramas de proteína. E esse produto ele dá um pouquinho mais de trabalho para você mostrar para o cliente, porque isso é moda lá fora. Aqui ainda está se criando. Então eu acho que um desafio é esse, é a empresa criar um produto, você acreditar no produto, não ficar com resistência e vender. E eu acredito que a maioria dos vendedores, principalmente aqueles que têm vício, já estão há muito tempo na empresa... Você não vende não, cara. Você não vende, cara. A empresa lançou isso aí, cara. Pô, a empresa lançou isso aqui, vai ser um tiro no pé. Eu acho que quando você rotula um produto novo dessa forma, a chance do produto se desenvolver ela é muito pequena. Ele não foi criado do nada também, né? Ele não foi um negócio criado do nada. Ele não foi inventado do nada. Então simplesmente o cara chega, vou criar um produto para criança. Tem alguma coisa que você vê, tipo isso? Esse ano foi muito complicado, né? Digamos assim. E aquela correria, vai bater, não vai bater. Acabou que o ano inteiro a gente bateu, né? Uhum. O ano inteiro. Esse ano, pra mim, pelo menos, eu falo que ele se definia nos últimos 10 dias, praticamente, né? Você ia numa pegada até o dia 20, aí parecia que tava tudo... Aí isso foi até metade do ano, né? Aí chegava no dia 20, meu Deus do céu... O que a gente vai fazer? Aí dava aqueles últimos 10 dias, bum! Você quer ver a empresa esse ano também aconteceu muito o seguinte, nos 2 últimos dias faturar lá 25%, 30% da sua meta. Vocês já tinham pedido na coisa, mas a gente depende do faturamento da indústria. Falei, não vai faturar mais, agora ferrou. Quando virava do outro dia, você não tinha nem carteira para outro mês. Eu gosto, Carlinhos, de conversar com a indústria e entender o movimento dentro da indústria. Porque assim, eu vejo profissionais com 30 anos de mercado e às vezes o cara fala, eu tô bravo, cara. Pô, vendi pra caramba na última semana, a empresa não faturou. Uma vez eu escutei o proprietário de uma empresa falando, uma das empresas grandes que a gente trabalha. Rafael, o vendedor às vezes fica bravo, cara, que ele vende tudo na última semana. Então ele tem lá 1 milhão de meta para ele bater. Ele vende 500 mil até o dia 20 e ele vende 500 mil dia 20 a dia 30. Só que, a gente tem 10 docas para carregar caminhão. A gente tem uma limitação de carregamento de caminhão diário. Cara, não é porque ele vendeu metade da meta dele nos últimos 5 dias que a gente vai virar a noite carregando caminhão lá e existe uma força maior no final do mês, que a gente já está preparado, que a gente sempre faz para que fature dentro do mês. Porque é importante para nós também. Agora, às vezes o vendedor ele não consegue entender o movimento da indústria. O cara tem 10 docas lá, ele carrega, sei lá, vendi, 20 carretas por dia. Pô, vendi, cara. Só que o que ele fez de vender na última semana do mês, todo mundo fez. Então, todo mundo vendeu 500 mil em 20 dias e todo mundo vendeu mais 500 mil em 10 dias. Pô, é certo que não vai faturar. Então, lá na empresa, eu sempre falo para eles, né? A gente sempre conversa, né? Fala, não adianta vender nos últimos 2, 3 dias do mês. Isso é uma força. Esse ano, a gente vai fazer isso para formar carteira. Né? É que esse ano foi atípico. Esse ano foi bem atípico. A gente vende o que a gente vende... Antes não faturava. Não sei o que aconteceu com a empresa, que esse ano eles estão faturando. Esse ano foi totalmente atípico. Então, mas e se for para ver, não é de uma empresa só. Foi no meio que... Todos, geral, né? Todos eles. Chegou tá uma situação meio... Tanto que a gente tenta quebrar esse ciclo, né? Porque fica vicioso, né? Mês passado a gente tem outra empresa nossa lá que... faturamento para conseguir investimento até dia 20. Então, foi uma estratégia dela. Foi uma estratégia que eu falava para você. Para conseguir investimento, só se passar até o dia 20. Passou do dia 20, não consegue... Para quebrar esse ciclo, né? Para quebrar esse ciclo. Cara, e o cliente compra a ideia. O cliente, ele compra a ideia, né? A gente conversa sempre sobre isso. E eu acho que cada vez mais as janelas de oportunidade das empresas de preço, elas estão menores. Né? Então, antigamente a empresa tinha uma competitividade num certo produto que ela precisava vender, principalmente a gente que trabalha com lácteos, né? E essa janela de oportunidade era grande. Às vezes tinha um preço bom, ficava 2 semanas o preço bom. Agora 2, 3 dias. Fica 2, 3 dias. E o vendedor que ele perde esse time, ele não fecha a meta. A gente é muito... até para você que também trabalha com a área de lácteos, trabalha com commodity, como que a gente faz isso lá na empresa? Bom, então a gente tem o dia a dia, né, Eduardo? Carlinhos, a gente tem o dia a dia, a gente visita o cliente cada 15 dias ali, e a gente está visitando o cliente.
Quando surge a janela de oportunidade, a gente cancela todos os horários. Pega a lista de cliente e liga para todo mundo. É a hora de fazer negócio rápido. Porque existe a hora de fazer... Porque às vezes o cara entra num ciclo, Carlinhos, que ele acha que vender é sempre aquela mesma forma. E a gente tem um formato de vendas lá muito bem definido. Eu tenho meus principais 10 clientes, o Eduardo tem o dele, o Carlinhos tem o dele. Quando vem a janela de oportunidade, não dá para entrar no ciclo normal. Não dá para parar e visitar o cliente. Não, a gente tem que cancelar os horários, sentar na mesa e falar, pô, isso aqui é uma oportunidade boa. Pô, é um preço bom. E a gente sabe quando o preço é bom, porque a gente trabalha todo dia ali. Então a gente fala, agora é a hora de sentar com o cliente e a gente põe aquela pressão mesmo no cliente, porque a gente sabe que essa oportunidade ela vai passar, né? E quanto maior a empresa que você trabalha, mais conhecida no mercado, as janelas de oportunidade são menores. Então a gente põe uma pressão no cliente e fala, é hoje o dia de fechar o negócio. Vai dar os tiros, vão dar os tiros. Vão dar uns tiros. Vão dar os tiros. Então a gente tá sempre com o canhão armado lá, é isso, Eduardo? Sim, perfeitamente. Sexta-feira foi isso aí. Liguei para um cliente, tava querendo fechar, aí tava naquele negócio, vai, não vai. Liguei para ele, falei, não é pressão. Não vou nem trabalhar assim. Não é pressão, mas se você não fechar hoje... Eu só tô te falando que se não fechar hoje, a probabilidade de subir semana que vem é alta. E subiu. Aí ele falou assim, não é pressão, mas tá chegando aqui uma nota aqui meio errada e eu vou devolver. Aí eu falei, Ele falou, não, brincadeira. Né? Ele devolveu a gentileza. A gentileza, né? Mas é até... Porque a gente sabe que quando a gente perde o time, né? Não é uma situação dessa, que a gente tem lá 10 clientes, aí dos 10 clientes, não é sempre que todos puxam, porque às vezes o cara já puxou antes. Se um perde o time ali no meio, depois vira todo um... Que aí outros começam a vender mais barato. Tem toda aquela situação, né? Que a gente sabe que rola na área de venda, né? Então, é isso, Carlinhos? Sim, senhor. É isso aí mesmo. Então é um desafio pra gente. A gente traz isso pra gente e fala, eu preciso fechar com esses caras, né? Então, rocambole. Mas eu acredito que é isso. As janelas de oportunidade das empresas, elas estão cada vez menores. Então a gente que tem relacionamento com o cliente. E pro Eduardo isso é mais difícil, viu? Pro Eduardo isso é mais difícil. Porque o cliente que eu atendo o cara há 22 anos. Então ele já está acostumado comigo. Agora, quando o Eduardo, que faz 1 ano que está atendendo cliente, chega e fala, você tem que comprar hoje. O cara fala, rapaz, molecão novo aí, falando que esse cara tá falando. O cara não leva a sério até a primeira vez, aqui, né? Até a primeira vez. A primeira vez o cara não leva a sério. Aí depois, quando ele vê que ele ficou disposicionado, que ele olha o mercado, ele lembra. Aí ele me cobra, né, primeiro, né? Fala, velho, meu preço, tá? Eu falo, então. Aí, Aí já é uma vez só. Aí depois disso aí o negócio começa a fluir, né? Então foi... Essa é uma situação. É isso, Carlinhos? Rapaz, eu vou falar pra você, ultimamente a gente vai dar uns tiros aí que quando você olha, fala, putz, é coisa de louco. Viu? Esse ano eu fiquei muito atordoado, é muito tiro, rapaz, Deus o livre. O Carlinhos, fim de ano, é tempo de vender ou é tempo mais de fortalecer relacionamento? Rapaz, vender todo dia, todo dia, final de ano, começo de ano, o negócio é vender, mas também tem a questão do... Não chega a Acho que todo mundo fica meio molinho, né? Fica meio molinho e tal. O que o pessoal gosta de fazer é churrasco. Todo mundo, vamos fazer um churrasco no final do ano. Você cozinha, né, Carlinhos? A gente vai. Até ontem eu fui no cliente, eu falei assim, eu cheguei pro dono lá, falei, vamos fazer um comes e bebe pra molecada aí e tal, tudo. Não, vou lá. Vamos, mas semana passada a gente fez também em outro cliente ali. Essa brincadeirinha ele sai com um pedido. Nessa brincadeirinha aí, cara. O pedido já é... Você tem muito churrasco, muito final pra de fazer ano, final de ano. final Conta de um pouquinho disso aí, depois o Eduardo conta também. Rapaz, já vem de longa data já isso aí, eu vou falar pra você, viu? O cliente chega e fala, Carlinhos, queria juntar a turma ali e fazer uma costelada. Falei, rapaz, vambora. Aí junta outro representante que vem também junto, aí tem o cara que vem que traz chopp, outro que traz... Quando você vê aquele bolo louco e tá todo mundo junto, rapaz. Isso aí ajuda muito não digo nem no convívio, mas fortalece muito, não só com a equipe comercial, mas com todo mundo. Entra lá o pessoal da logística, o pessoal da entrega, da financeira, junta todo mundo lá e já faz você também falava, né, que a comida aproxima, né? Aproxima demais. A comida para aproximar a pessoa. E faz total sentido, cara. Faz sentido. O Du foi semana passada, né? O Du foi lá. A gente fez um cliente aqui na região. Esse aí que ele já juntou lá, falei, vambora, tal. Já levou seu menino junto, falar pra você. Era 4h30 da manhã, nós tava fazendo costela.
Então, eu gosto desses momentos que a gente faz esse churrasco com o cliente, tem esse momento, porque às vezes, cara, a gente tem um perfil de comprador que você lidar melhor, né? O Carlinhos gosta dos caras mais zoeiro, mais brincalhão, eu sou um pouco mais sério, então eu gosto do cara concentrado também. E nem sempre os perfil bate 100%. Tem cara que você vai lá, faz muita amizade, tem cara que você faz muito negócio, mais negócio, e você não consegue conversar tanto. E nesse momento que você faz o churrasco ali, você entende que todo mundo é humano, cara. Às vezes o cara, você tem uma oportunidade, o cara se abre mais nesse dia, ele conversa, ele fala de um problema da família dele. Então, assim, você percebe nesse momento de descontração que todo mundo é humano, cara. O cara tá ali, às vezes ele te dá uma bronca, mas é pelo negócio. Então, assim, eu acho que a grande finalidade de você estar na frente do cliente é fazer negócio, né? E existe umas brigas. Os clientes falam pra mim, cara, você é chato pra caralho, mas a gente faz bons negócios, né, cara? Meus clientes, eles reclamam às vezes, falam, pô, você é bravo pra caramba, né, cara? Mas assim, eu acho que você vai pegando uma experiência no negócio que quando você sente que o cliente vai errar ali, você corrige o cara e muitas vezes o cara também te corrige, porque o nosso negócio é vender. Só que a gente tem que entender toda a particularidade de cada um. Às vezes você quer vender no momento que a gente falou que surgiu a oportunidade, o cara tá sem dinheiro pra comprar. Porque hoje as redes trabalham com uma limitação de valor, né? O cara às vezes não tem orçamento para comprar naquele dia. Imagina, às vezes você tem uma oportunidade, mas todo mundo tem a oportunidade no mesmo dia. E principalmente quando a gente trabalha com commodity, quando você abre a oportunidade, o concorrente também abre a oportunidade. Uhum. E o cara não tem dinheiro para comprar de todo mundo, né? Você quer ver a grande questão quando a gente termina de vender pro cliente? Aí vai lá, dá uma outra oportunidade. Aí você tem que ligar pro cara, meu, quanto você tem de estoque aí? Quanto você tem de estoque? Vamos fazer vai entrar um custo novo pra você aí, eu consegui uma condição melhor, vê quanto você precisa aí que eu tenho que refazer o rebaixo desse negócio. E quando é o contrário também não dá, né? Quando sobe ele vai, não, né? Mas assim, mas quando existe essa reciprocidade de você ir no cliente e o cliente fazer um negócio verdadeiro com você, uma coisa bacana, uma troca de experiência legal, eu acho que rola muitos bons negócios, entendeu? Carlinhos, se você pudesse voltar lá em janeiro, o que você faria de diferente de estratégia comercial? Então, assim, se você pudesse voltar, vamos repetir a pergunta, se você pudesse voltar em janeiro, o que você faria diferente na sua estratégia comercial? Eu acho que esse ano foi tão bom, rapaz. Falar pra você, não tem muito, assim, estrategicamente a gente mudou muito por conta de preço, volume e tal, que a gente teve que mexer muita coisa. Mas esse ano foi um ano bem... Foi um ano legal, né? Bem legal. Não foi, digamos assim... Todas as metas que a gente estipulou, a gente acabou batendo. Digamos assim, ganhou-se menos dinheiro. Uhum. Ganhou-se menos dinheiro. Porém, uma coisa compensou a outra. Então, assim, foi um ano bem gratificante. Não tem muita coisa que fazer. O leite derramado, não adianta chorar mais o leite derramado. Esse ano foi bem... regradinho, foi bacana, não foi um ano ruim, não. Eu perguntei para um cliente meu, assim, esses dias, né? Falei, cara, seu mercado, ele cresceu muito no governo de direita e ele tá crescendo muito agora no governo de esquerda. Como é que você faz, cara, para lidar com os dois lados? Porque a gente sabe que o governo de esquerda e de direita, ele reconhece os caras, ele sabe quem são os caras de direita e esquerda. Ele falou, então, eu não deixo o cara perceber isso. Mas como é que você faz? Quando chega a eleição, eu apoio um pouquinho dos dois lados. Sim, você tem que ser partidário. Ele falou, cara, eu jogo o jogo, cara. Eu assim, jogo o jogo. Então, assim, vem um cara de esquerda, só vou complementar aqui, vem um cara de esquerda aqui, eu ajudo ele um pouco na campanha, vem um cara de direita, eu ajudo também. Falei, porra, cara, como eu sou tonto, né? Às vezes eu defendo uma bandeira e o cara que é comerciante é isso, né? Sim, você não pode ter... a gente fala que não tem que ter ideologia, você tem que ter religião. Uhum. Então, assim, eu tenho meus pensamentos... Independente seja de esquerda, de direita, fazer o quê? A gente vai voltado mais para um lado, porém eu não posso também de jogar contra o outro, porque vai ferrar comigo depois também. Então, assim, é o morde e assopra, né? É o morde e assopra. Igual eu vejo muito artista falando, eu sou isso, eu sou aquilo. Aqui, você tem que ser nada, rapaz. Tem que ser nada, você né? Tem que ser o que o seu público quer. Eu sou flamenguista, sou palmeirense, sou corintiano, eu sou o que você quiser, rapaz. Comprando, vendendo, tá ótimo, velho, tá ótimo. É dinheiro na mão, carcinha no chão, filho. Ô, Du, e você? Se você tivesse que... pudesse voltar em janeiro, o que você mudaria? O que você faria diferente na sua estratégia comercial? Eu acho que você é um cara que dá pra falar bastante sobre isso, hein, Du? Eu iria... Sofreu muito esse ano? Não, eu iria sofrer menos. Isso é uma coisa.
Né? Porque às vezes fica sofrendo por algo que nem existe, né? Então tá tudo certo, mas a cabeça tá um nó, né? Eu acho que é um pouco da venda isso aí, né? Você se cobra muito, né, Edu? Você é um cara que se cobra muito. Eu me cobro né? bastante, porque na venda você tá bem, cara, até alguma coisa ficar ruim. A venda é isso, né? Você vai bem até a coisa ficar ruim. Então, aprender a lidar com isso, porque quando você trabalha interno, né? Ou quando você trabalha com... Tem função que é sempre uma pegada, né? Tipo assim, não tem muitos altos e baixos. Vai naquela pegadinha ali e assim vai. Já na venda é diferente, né? Tem dias que tá super legal, tem dia que tá já não tá tão legal. E ter essa disposição para estar sempre bem, para atender e se cobrar por isso, né? Eu acho que eu tiro o chapéu pro vendedor por conta disso. Tanto que isso é uma coisa que eu sempre achei muito legal. Né? Eu vi o Carlinho, você... E parecia que, mesmo que às vezes... Nós estamos ganhando dinheiro todo dia, né? E aí a gente vê, cara, a gente não imagina como que é, né? Então E é igual. Assim como um cara que trabalha no financeiro, um cara que trabalha no administrativo e tem um dia que ele não tá tão legal, que ele pode ficar no cantinho dele quietinho, sem conversar com ninguém, a gente já não tem essa opção. Né? A gente tem que ir lá, tomar um cafezão preto e vai. Né? Sentou à frente do cliente, energia e trazer condição, né? O Eduardo é um cara que eu falo pra ele assim, Eduardo, você tem que relaxar, cara. Porque eu cansei de ver, ele fez um excelente trabalho esse ano, cresceu pra caramba nos clientes dele, tanto que a gente visitou, o gerente de uma das empresas que a gente vende, teve aqui, todos os clientes que a gente passou, ele cresceu muito, e às vezes ele batia a meta do mês e eu chegava lá no escritório, ele tava com a cara sofrida assim, cara. Eu falo, caralho, será que ele sofreu pra bater a meta? Ou ele já tá se cobrando, né? Se cobra muito. Então, é legal, Eduardo, é legal isso aí, essa responsabilidade que você tem com os teus clientes. Porque você é um cara que se cobra muito. Agora tem que relaxar, né? Tem que... Na partir do dia 20. Tem que curtir. Eu sei O Du, sabe o que o Du precisa mesmo? É arrumar uma namorada. É verdade. Eu sei que tá aí no podcast aí, tem uma amiga. Uma pretendente. O Du precisa de uma namorada, gente. Eu vou falar pra você. Cara bem sucedido, né? Bem sucedido, tá tranquilo, tá de boa. Tá tranquilo demais. Tranquilo demais, entendeu? Ele tem que arrumar alguém que... Arrumar um problema, né? Alguém que estoura o cartão dele. Fica até triste, às vezes ele... Entendeu? Esse tipo de coisa, que chega final de semana, que leva pra passear. E até chato, né? Porque a gente paga, às vezes a gente vai almoçar, aí tá eu, o Carlinho, o Rafa, o Everton, né? Aí todo mundo sentado, aí os caras começam a falar, né? Não, minha mulher não sei o quê. O único que não fala é o Eduardo. Então, eu fico quietinho, tá aí, cara. Eu só fico no rapaz foda. Bonito, 28, quando você tá? 29. 29 anos, 29 aí, anos. Ó, tá vendo? Tranquilinho, de boa. Aí, ó. Não tá à ruim, disposição, não, né? gente. Vai chegar a hora dele, Carlinhos. Não, tem tempo, vai estourar o cartão dele. Tem tempo. O Carlinhos, que conselho que você daria para quem tá desanimado com vendas nesse final de ano? Eu acho que o cara que tá desanimado com vendas nesse final de ano, ele tem que... Cara, primeiro, né, Carlinhos? Vendas não tem esse negócio de desânimo, não, né, cara? Pode ser final do ano, começo do ano, venda entendeu, venda, cara? Né? E eu acho que tem muita gente que trabalha com esse ramo aí que, cara, tá no ramo errado. Porque o cara... Você viu aqueles caras que você chega assim, o cara... Só de você chegar perto dele, o cara já meio que dá uma sugada, não sei. Esse cara bad, mano, eu falar pra você, eu vejo o vendedor desse jeito, eu vou, nossa... Tá tudo ruim, né? Daí você passa lá, bom dia, aí ele, bom dia. Sabe assim, o que eu acordei hoje? Não adianta, vendedor é isso aí, filho, você tem que emanar. Cara. Renova todo dia. Acordou, todo dia. Novo cara, começa de tudo de novo. Aí todo mundo pergunta, meu Carlinhos, você é sempre assim expansivo? Quando eu chego em casa, velho, eu não quero, eu entro na minha caixa do nada. Eu ia perguntar isso pra você, Carlinhos. Isso é legal, porque assim, o Carlinhos é um cara alto astral todo dia, né? Aí todo mundo em casa você é assim também, Carlinhos? Não, rapaz, eu chego em casa, eu deito na minha cadeira da discórdia, a minha mãe já... O que é cadeira da discórdia? É o lugar que eu deito, tem o sofá, aí tem uma cadeirinha do lado ali que eu sento, aí eu fico. Sabe quando você fica na caixa do nada? Você fica ali, eu fico 40 minutos ali sem fazer nada. E a minha mulher, o que você tá olhando? Nada. O que você tá fazendo? Nada. Então, assim, é o meu... Vamos dizer assim, pra eu recarregar, eu entro na minha caixa do nada e ali eu fico, velho. Ali eu fico, eu assisto de vez em quando a televisãozinha. Você fica pensando? Rapaz, eu não penso em nada. Fica só vazio mesmo. Eu fico no vazio. Eu não sei não sei vocês, mas... Eu amo chegar em casa e não pensar em nada. Eu também, cara. E aí eu não... Sinceridade, aí a sua mulher chega... Não, mas você precisa arrumar uma mulher. Aí a mulher começa a dizer... Porque daí a esposa fica o dia inteiro em casa. Ela chega à noite, ela quer conversar. Então assim, você não precisa falar nada, você só concorda. A gente só concorda, concorda. Às vezes eu tô fazendo bagulho...
Tá bom, amor, tudo bem, tudo bem. Ah, o Rafa agora não, o Rafa não dá pra falar, né? Que ele tá na época... namoro do começo, então tá... Todo dia, né, Galinha? Todo dia, então daí tem muito papo. Agora, depois de 20 anos, velho, eu vou falar pra você. Mas eu falo que lá em casa, quando eu chego em casa, que a minha bateria comercial acabou, velho. Eu não quero me relacionar com ninguém, não quero conversar com ninguém, cara. Eu fico escondido em casa. E minha mulher também trabalha na área comercial, né? Ela conversa com o médico o dia inteiro, chega no final do dia, ela fala, ó, minha bateria de relação, ela foi embora, cara. Tem que o pessoal deixar nos comentários se é assim, quem é vendedor, se é algo pontual ou se é algo... Quem que é o vendedor que chega assim? Você quer ver a coisa mais ruim do mundo? Você chegar em casa à noite, nossa, amor, acabou o café, você vai no mercado buscar café? Eu falei, meu Deus do céu, o dia inteiro no mercado. Acho que você é vendedor, é comprador. Eu duvido o comprador que quer chegar à noite no mercado. Cara, eu gosto de ir no mercado, mas tem umas coisas que me irritam. Por exemplo, a pessoa fala, acabou o detergente, cara, você ir no mercado buscar um negócio de R$1. Eu falava... Cara, esse dia eu perguntei pro Carlinhos, esse dia o Carlinhos foi lá em casa, eu falei, Carlinhos, vou falar uma pergunta pra você, velho. Eu tenho um negócio de ir no mercado, cara, enquanto não é pra trabalhar. Tipo assim, quando é pra trabalhar eu vou tranquilo, né? Objetivo, vai, tal. Mas quando não é pra trabalhar, cara, eu fujo do mercado, cara. Aí o Carlinhos falou assim, eu não sou assim, não. Eu falei, ufa, tu precisa até menos mal agora. Parece que a gente não gosta daquilo que a gente faz, né? Quando a gente é assim. Eu acho que porque a gente passa muito tempo, né? Que nem num dia rodando loja, cara, é o quê? Umas 9, 10 lojas rodando, conversando com um monte de gente. Né? Então aí você pega um sábado assim, cara, você vai no mercado. Fora que também, às vezes, eu falo porque como eu moro perto de um mercado, de um cliente que eu atendo, né? Aí você vai no mercado, você vai comprar alguma coisa, você olha e fala, puta, acabou tal coisa, cara. Aí eu quero pra comprar, eu quero passar pra uma compra, né? Você vai lá e acaba ficando olhando, né, a área de venda, né? Então, mas eu acho que pra quem tá desanimado com vendas, eu acho que o cara precisa... Uma coisa que a gente sempre fez lá na empresa é a gente se reciclar todo dia, né? Fazer um curso diferente, porque a vendas, ela exige isso. O mercado de vendas, o que todo mundo fala é que eu fico puto, sabe? O cara fala, eu não dei certo nisso, naquilo, vou virar vendedor. E não é bem assim não, cara. Eu fico maluco quando eu tô numa roda de amigo. Uma vez eu tava na roda de um amigo, Rafa, você não quer arrumar um negócio de vendas pra mim aí, cara? Você ganha dinheiro, eu sou converseiro pra caramba. Cara, eu falo, todo cara... mundo acha que vendedor é converseiro, velho. Só fala que vendedor tem que ser converseiro. Eu falo, o cara acha que vender é conversar, e é todo um processo analítico, né, A gente tem todas as metas que a gente analisa no começo do mês, a gente olha pra planilha, a gente olha pros produtos que tem que ser positivado. Então, ser vendedor semanal, hoje, cara, não é um negócio simples, não. Que nem eu converso com meu filho, sempre falo sobre isso, ele estuda, tá fazendo medicina veterinária. Eu falo, cara, estuda, viu? Porque se um dia você precisar trabalhar na minha área, cara, você vai precisar estudar, entendeu? Então, todo mundo acha que ser um bom vendedor é só ter relação comercial. É só conversar, só tem conversa. O cara é converseiro, ele vende, né, cara? Esse cara que falou pra mim até, ele veio trabalhar na área comercial, ficou 1 ano, depois saiu. Mas não era praia do cara, porque uma coisa super legal do vendedor é essa facilidade de você estar conversando com várias pessoas ao mesmo tempo. Eu acho que a grande riqueza da minha profissão é isso, é eu não ficar sentado numa sala. Que eu sou um cara que eu tenho TDAH, né, O Carlinhos também. Eu não, então, assim, cara, não, Carlinhos não tem, né, Carlinhos? Eu não sou operacional. O povo fala no escritório que eu sou meio louco lá. Eu tô conversando sobre um assunto, ele pergunta alguma coisa pra mim, aí eu começo a conversar sobre esse assunto, depois, 2 dias depois eu pergunto, e daí, Eduardo? Você acabou aquele negócio lá? Ele fala, nossa, velho. Tinha até esquecido já. Tinha até esquecido. Como esquecer. Então, assim, eu acho que é uma coisa da área comercial que todo mundo acha que é só relação. E não é, cara. Eu acho que o cara que é vendedor, ele é vendedor mesmo. Ele nasceu para aquele negócio lá, ele trabalha na área, ele se desenvolve na área para ele se tornar um bom vendedor. Carlinhos, agora falando do final do ano, né? O que não pode faltar pra gente começar o ano que vem com o pé direito em vendas? O que não pode? Lentilha. Lentilha e comer cabeça de porco. E não pode comer frango. Não pode comer frango. Você sabe que a gente brinca com isso? Não vamos esquecer da pergunta. O que não pode faltar pro começo do ano? Mas você sabe que a gente lá no escritório, a gente tem algumas superstições, né, Carlinhos? Não pode. Por exemplo, a minha mãe me ensinou que não pode deixar a mochila no chão. Mochila no chão? O que é? Do mochila no chão? Não fecha a venda. Não fecha negociação. Não sai negociação. Então, mas você sabe que eu tava lendo, a gente é cristão lá na empresa também, né? E outros dias eu tava vendo um pastor falar
eu depois vou te mandar sobre isso. Um pastor falar sobre chegar em casa e deixar a compra no chão. Eu vi isso aí, Cara, você viu que legal? Eu vi isso aí. Diz que você faz não consagra, você consagra. Você não consagra, porque as coisas boas você deixa em cima da mesa. E as coisas ruins que você oferece pro inimigo, ela fica no chão. Fica no chão, eu vi isso aí. Eu falei, cara, por isso que eu não deixo mochila no chão, né, cara? Então a gente tem eu nunca tinha pensado por esse lado. A gente tem algumas superstições lá no escritório. Então, assim, tem alguma coisa que não pode faltar para você começar o pé direito no começo do ano em vendas, Carlinhos? O que seria legal que você dá de dica pro pessoal? Dívida. Faça muita dívida, que você vai ter que fudido ano que vem pra você gastar. Tem que fazer. Igual, eu já comecei... Não é brincadeira isso, né, Carlinhos? A gente faz muita dívida nada, lá, né? Um monte de dívida, rapaz. Eu comecei o ano já com um monte de dívida já. Vou começar... Então, assim, não, tô brincando. A gente brinca tal, tudo, mas assim, é motivação, força de vontade e... Gostar do que faz. Gostar do que faz e assim, fazer análise, já começar no começo, no final do ano. Finalizou, já começa a ver quanto é que você tem que crescer pro ano que vem. Já faz a sua meta do ano que vem de novo. A gente faz o Year to Day lá, que a gente coloca lá. Ver o que a gente vendeu no ano. Porque muita gente chega em janeiro, a gente já chega pro cliente e fala assim, ó, esse ano você cresceu tanto, então tá nisso. Aí você já sabe, ó, esse ano precisa vender isso a mais pra você, pra gente poder fazer um ano diferente. Então, assim, já é plano de meta pro próximo ano. Já faz o balancete do seu, o que você vendeu do ano, o que você cresceu, o que você não cresceu, para começar o outro ano já focado no que tem que vender pro cliente. Eu acho que, Carlinhos, uma coisa que a gente faz muito legal lá na empresa, a gente torce muito um pelo outro, a gente aprendeu a trabalhar em equipe. Cara, eu vejo muita gente que quer crescer, que quer fazer a empresa se desenvolver, o cara sai na rua, ele não consegue dar a passagem de trânsito para um cara entrar na frente dele, cara. Quando que um cara desse... Eu tô falando uma coisa simples, né? Quando que um cara desse sabe trabalhar em equipe? Eu acho que uma coisa legal, cara, é você entender que você precisa ajudar as pessoas. Que você não tá ali por um propósito só seu. Você tá ali para fazer o cliente crescer. Então, quando você entende que a tua profissão ela é uma profissão abençoada, que a tua profissão é uma profissão que leva alguma coisa boa pro cliente, fica tudo mais fácil. Porque quando você entende que é só para você ganhar dinheiro, cara, parece que fica um negócio sem objetivo. Então, por exemplo, eu gosto muito do que eu faço. Então, levar um brinde pro cliente agora no final do ano, a gente sempre faz isso lá, né, Edu? A gente compra uma faca, leva de presente pro cliente e tal. Lembra da faca, né? Faca você tem que pedir o dinheiro de volta, né? Você sabe, né? Não. Se você tem uma superstição seguinte, se você dá uma faca para um cliente, ele tem que te dar alguma coisa em troca. Vamos lá, me dá R$1, por exemplo. Então, eu não vou poder dar faca. Não, ano passado lembra que a gente começou o brinde foi a faca. Só que o que acontece? Quando você dá a faca pro cliente, se você não recebe nada de troca, é um sinal de briga. Tem isso aí. A gente não é supersticioso. Tá? Não. Isso aqui eu lembro até hoje, foi um cliente, eu fui lá dar o brinde, falou, peraí, Carlinhos, que eu te dar outra coisa, porque senão eu não vou querer, você não vai ganhar mais nada. Até os clientes que receberam, pode ver. O Carlinhos me deu a faca, os caras falaram, me deram R$1 de volta. Me deram R$1 de volta. Tanto que a gente não tem uma Omiocuca no escritório. Não. O quê? Aquela Omiocuca, né? Como que é o nome? Isso? Zambiocuca. É a árvore da prosperidade. Ah lá, mas não tem nada a ver com isso. A gente ganhou ela. A gente tem uma árvore dessa. A árvore dessa e a gente ganhou a árvore, porque você não pode comprar a árvore. Aí, ó. A gente ganhou a árvore, não sei se você lembra. A Mônica, na época, acabou passando. É verdade, né? A Mônica que deu pra mim. Agora, eu acho que o que a galera faz muito é assim, Carlinhos. O que você ganhou na tua empresa esse ano e o que você vai investir? A gente sempre faz um projeto de investir muito. A gente investe muito lá dentro da empresa, no nosso negócio mesmo. A gente sempre tem um retorno que a gente dá para a própria empresa, porque o vendedor ele põe muito dinheiro no bolso, né? Então, mas ele tem que investir dentro do negócio dele. A nossa empresa é uma empresa muito futurística, né? A gente sempre está se reciclando, fazendo coisas novas, né? Eu acho que isso é começar com o pé direito. É entender que a indústria ela te dá alguns privilégios, ela te dá algumas coisas, mas você precisa retribuir também. Então, uma coisa que a gente sempre faz lá na empresa é investimento dentro do nosso negócio. Então, a gente teve uma reunião recentemente agora e nós vamos estar investindo muito ano que vem. E quando a gente fala muito, é muito. Por exemplo, a gente vai estar investindo na empresa ano que vem, dentro dos negócios novos que a gente vai fazer, mais de R$100 mil. Então, isso para representante é algo astronômico. Eu não conheço, por exemplo, uma empresa de representação comercial em Londrina que o ano que vem vai investir mais de 100 mil dentro do próprio negócio. Aí o cara vai me perguntar, Rafa, mas o que é isso? Cara, isso aí é sistema, isso aí é um coordenador de promotor novo que você coloca para ajudar a gerir o negócio. Então, assim, começar o ano com o pé direito é
investir dentro do teu próprio negócio. Retornar um pouco daquilo que a empresa deu para você. Eu canso de ver aquele Luciano Yang falando, falou, meu, empresa de gente, empresa boa é empresa rica, dono pobre. Né? Sim. Empresa rica. Então a empresa tem que estar com muito dinheiro para você também poder desfrutar. Porque o que todo mundo faz? Meu, tá o dinheiro ali, o cara retira o dinheiro. Tá o dinheiro ali, retira o dinheiro. Então é uma coisa que eu acho que a gente pode compartilhar com as pessoas que estão assistindo o programa, investe na empresa. Investe. Ah, Rafael, mas a minha empresa é uma empresa de prestação comercial. O que eu vou investir, cara? Investe num coordenador para controlar melhor o abastecimento na área de venda. Investe num sistema interno para facilitar a tua digitação de pedido direta. A gente tem um sistema interno lá na empresa agora. Que a gente, esse ano sofremos para poder aprender a trabalhar com esse sistema, mas o ano que vem é um desafio para nós transmitir o pedido através desse sistema. Ah, a gente colocou uma coisa simples, a gente colocou um tablet para cada um aqui digitar os pedidos, porque às vezes a gente vai no cliente e a gente percebe que abrir um notebook demora, ocupa um espaço maior na mesa do cara, e a gente comprou um tablet para poder facilitar isso. Então são pequenas ferramentas que a gente implanta que a gente percebe que traz negócio, traz um negócio diferente, o cliente percebe que a gente está investindo nele. Então, para começar com o pé direito, acho que uma coisa que a gente vai fazer o ano que vem bastante é investir dentro do nosso próprio negócio. A gente hoje trabalha com uma sala comercial alugada. Nós fizemos um consórcio esse ano para poder comprar uma sala. Depois de muitos anos, né? A gente percebeu, acho que está na hora de comprar uma sala. De comprar uma sala comercial para nós, né? Ter um lugar próprio, tal. Fizemos um consórcio e durante esse ano que vem a gente vai estar, o ano que vem ou no próximo ano, adquirindo esse lugar com recurso próprio. Então o que a gente faz lá dentro da área comercial é investir muito em nós como profissionais, que eu cobro muito eles, né? A gente fala, a gente tem que estar sempre com boa aparência, tem que estar sempre com o cabelo cortado, com a roupa em dia. O Eduardo tava falando antes da gente entrar, né? Que teu irmão agora tá trabalhando na área, né? Ele falou, trabalhar de camisa, a galera respeita muito mais. Com certeza, com certeza. Né? O Du fez muito isso. O Du foi um cara que mudou muito, né? A gente teve até recentemente lá... Eu fui em Curitiba. Não, foi lá na feira da APAS em São Paulo. O gerente olhou ele e falou, cara, você tá mudado ainda. Ele falou, você achou que eu mudei muito? O cara falou, da água pro vinho. Né? Foi isso mesmo. Foi assim, né? Então a gente investe muito dentro do negócio. Então eu acho que a minha opinião, para começar com o pé direito, acho que você tem que investir. Rafael, mas eu tô começando. Cara, investe na tua aparência, investe na tua dicção ali, faz um curso de oratória para você poder. O Carlinhos, eu já fiz muito curso de oratórias, o Carlinho fez também. O Du aprendeu com a gente, muito provavelmente cobra ele mais para frente, vai estar fazendo também. Então assim, a profissão de vendedor não é simplesmente vender, você tem que investir em você também. Então é algo que a gente deixa para vocês começarem com o pé direito o ano que vem. Deu mais alguma coisa, Carlinhos, que você gostaria de... Não, a gente brinca assim, não é igual, a gente investe na empresa, mas o que a gente investe muito lá, você colocar lá 20%, 25% de tudo que a gente ganha, vai para merchandise e sistema. Hoje, dentro da empresa, a gente gasta de 20% a 25%. Sabe que a gente não tinha nem feito esse cálculo. De 20% a 25%. Eu sei porque agora eu tenho a minha também ali agora, eu pago, o meu é diferente, mas tipo, de 20% a 25%. Aí tem o nosso sócio também, você conhece o nosso sócio, né? Vamos uns 20%, 25%. Então, assim, é o governo. Então, assim, só para respondendo, né, a pergunta da questão pro vendedor que está no final do ano agora, que está desanimado, né? Eu ia dizer para ele ficar tranquilo, porque o ano que vem não vai ser mais fácil. Começa por aí, porque isso é uma coisa que a gente brinca muito, né? Entre a gente não fica nesse negócio de ficar falando, não, fica tranquilo que vai melhorar. A gente não sabe, a gente sabe que não vai. Mas vai ser mais difícil. Só que virou um mês que você tá? Tudo desempregado. Tá todo mundo desempregado, né? Então, é o cara exatamente essa situação, se qualificar mais, né? Entre o que o Carlinhos falou também, ele olhar o que ele fez durante o ano, porque... Às vezes o cara ele fica o tempo inteiro ali na batida de estar na rua e vendendo. O cara, ele nem acompanha o número, né? Para olhar ali o que está acontecendo, né? Então, ele parar para analisar, porque às vezes na cabeça dele tá tudo perdido. Mas se ele parar para analisar, ele não tá tão ruim. É que na cabeça do cara tá ruim, mas se ele pegar e olhar os números, fazer um relatório, ele vai ver que não é. E fazer isso pro ano que vem, né? Porque, que nem a gente tá falando a questão de sistema e controle, isso é uma tendência... que já é real, é mundial. Quem não tiver controle hoje, o cara que tiver tudo muito no ar, muito perdido, ele vai estar já bem para trás, né? Então é isso. O cara sempre está acompanhando, que a gente faz muito, né? É uma mescla. Né? O vendedor ele tem o perfil comercial,
ele tem dificuldade de fazer essa parte aí de analítica, né? Eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade com papel, mas eu me cerco de pessoas que têm facilidade com isso. Então, eu acho que quando você aprende a trabalhar com aquilo que você é, e você aceita o que você é, porque as pessoas são orgulhosas. O cara fala, não, eu sou um cara organizado. A mesa do cara tá empilhada de papel lá. Ele acha que ele é um cara organizado. Eu não sou um cara muito organizado. Só que eu tenho pessoas comprometidas atrás de mim que são organizadas, porque eu sei dessa dificuldade que eu tenho. Agora, na frente do cliente é onde eu jogo bem, né? É onde eu tenho a maior facilidade. Então, as pessoas que trabalham para nós atrás do escritório dão essa tranquilidade pra gente poder... a gente tem uma secretária lá, Eliane, super elogiar ela, né, Carlinhos? Pô, mandar até um abraço pra ela. É uma menina fera. Ali é foda. Ela cara, eu nunca tive uma secretária, não pode nem chamar de secretária. Trazer ela aqui, vou trazer ela aqui um dia, cara. Você tira pedido no cliente, o cliente te manda o pedido, você digita o pedido, a cópia do pedido já vai em seguida pro cliente, o cliente liga pra ela onde que tá a entrega, 3 minutos depois ela responde, eu acho que ela não vive, cara. Tem hora que eu acho que ela não vive. Tem dia que eu pergunto pra ela, Eliane, passa o painel de vendas de quanto que a gente vendeu no mês. 10 horas da noite, cara. 10h05 ela dá um retorno. Eu falo, cara, essa mulher não vive. Eu fico achando que ela vai responder no outro dia. Então, assim, feríssima, cara. Uma menina fera. E todos os meus clientes, em geral, elogiam ela, cara. É uma menina fera. Tem pessoa Eliane, que... Você é fora da média, fora do padrão. Às vezes eu tô com a minha mulher lá, eu mando uma mensagem pra ela falando 10 horas da noite, 10h05 ela respondeu, cara. Nossa. Não, então, tem pessoa que a gente cobra porque a gente sabe que não faz. Eu não cobro porque eu sei que se ela não respondeu é porque ainda não deram retorno. Ela já é esse nível, né? Então, é fora do normal, né? E um gerente meu falava muito isso. Falava, Rafael, você quer ter sucesso na vida? Se cerque de pessoas comprometidas e cuide dos detalhes. Que é cercar de pessoas que nem a Eliane, igual a gente é muito comprometido no escritório. E cuidar dos detalhes é isso, né? Sempre não achar que qualquer coisa não é importante. Tudo é importante dentro da vendas. Tudo é importante dentro da venda. Não tem nada que não seja importante. O cara que abastece é importante. Quer ver? Vou dar um exemplo de erro meu, que eu cometo, às vezes. Eu não sou um cara tão expansivo igual o Carlinhos, que cumprimenta todo mundo, conversa com todo mundo. Eu sou um cara muito concentrado. Então, quando eu vou no cliente, eu estou focado na venda. Aí eu fui visitar um cliente um dia com o Eduardo, a gente estava olhando a área de venda, eu estava no telefone, concentrado na venda, e o Eduardo estava do meu lado, daí ele cumprimentou o promotor. E eu, por desleixo no momento, por não ter percebido a presença do promotor ali, eu não cumprimentei o promotor. Aí nós subimos para vender, o Eduardo falou, cara, o cara ficou chateadíssimo. Que você não cumprimentou ele, desfez do promotor. Você desfez dele. Sabe quanto que esse cara vai abastecer minha mercadoria com amor se eu não cumprimentar ele? Mas nunca. Aí nós tivemos que voltar lá, né, Eduardo? Eu voltei lá, mas é um erro que eu cometo às vezes. Né? E não é por maldade. Estava no telefone ali, preocupado em vender e tal, mas o cara que faz o meu negócio acontecer, ou seja, se eu realizar tudo ali, entregar a mercadoria, vender um volume para o cliente, mandar para a loja, aquele cara não abastecer, o negócio não acontece. Então, nós tivemos que descer lá, bom dia, Formiga. Era Inclusive, é o Formiga, né? O Formiga é espetacular, né? Espetacular, né, meu? Faz um trabalho... E eu falei, desculpa, cara, eu tava aqui concentrado no meu negócio, o Eduardo me alertou. E são cuidar dos detalhes, eu acho que é isso. Né? Às vezes a gente deixa passar isso. E não pode, né? Porque quando a gente trabalha com material humano... E é um grande erro que a maioria das empresas de representação comercial comete. Eu vejo todo cara que tem negócio no varejo falando, cara, eu vou fechar porque tá difícil arrumar gente. E uma coisa que a gente faz questão aqui na empresa é sempre lidar bem com as pessoas que trabalham com a gente. Né? A gente não desiste do cara. A gente fala, a gente tem que ir lá levar um kit pro cara, a gente lança campanha para quem abastece mais, a gente lança campanha para quem faz o melhor ponto extra, a gente está sempre remunerando um pouquinho mais e eles estão sempre fazendo bons trabalhos com as nossas marcas, né? Com as marcas que a gente vende. Então eu acho que isso é um diferencial para você que vai começar em 2026, quer começar com o pé direito. É ter boas relações com a equipe que trabalha com você. Carlinhos, tem mais alguma coisa que você queria deixar pro pessoal? A gente já vai chegando no final do programa. Não se esquece de se inscrever no canal, eu já falei pouco sobre isso. Não se esquece, o link está aqui embaixo, não se esquece de se inscrever no canal. E eu acho que a gente explanou muita coisa aqui, né? Hoje era pra gente fazer um podcast resenha, mas o Everton não veio, né? Então a gente vai deixar para outro dia aí. Só para contar os causos. Só para contar os causos, né? Eu acho que tem muita história, né, Carlinhos? Tem muita história. Bastante história. Porque uma hora é o tempo para aquecer, né?
A gente começa a soltar depois de 1 hora, né? Então vai ter que ter um assim de umas Você 2, 3 horas, quem assim, que fica vai vendo até... podcast, rapaz. Vai vendo, 1 fica, hora vendo podcast. Fica. A galera deixa o celular no lugar e deixa tocando. Tocando? Fica escutando. Mas aqui, ó, esse ano o que é? Saúde e paz, E o resto, ó, a gente corre atrás. atrás. Eu não tenho muito o que falar, não, é isso aí. Basicamente isso aí. E aí, vender mais, né? Vender mais, né? Bora vender. O negócio é o que faz virar. Quem trabalha com venda não tem tempo de chorar, não. Se você é um cara que fica se lamentando todo dia, a profissão não é pra você. Eu vou falar direto mesmo. Isso não é arrogância, não. É falar, cara, o cara que trabalha como vendedor, ele é psicólogo, ele tá com o cliente, ele conversa todo dia. Então ele tem que ser um cara animado. Ele tem que ser um cara, mas eu tô triste, cara. Então, cara, vai trabalhar... Tô triste, não sai nem de casa. Não sai nem de casa, cara. Porque o cara que não é entusiasmado, ele não vende. Entendeu? Eu procuro sempre sair de casa animado, sabe? Tomo um banho de manhã, todo dia de manhã. Eu acho que é um segredo que eu tenho. Tadala debaixo da língua, ó. Tadala debaixo da língua. Que boa. E boa, né? Então eu queria agradecer todo mundo que esteve no programa com a gente aqui. Dizer que foi um ano maravilhoso. Desejo para você que tem um comércio, um ano repleto de coisas boas. Que venha um ano 2026 cheio de comércio bom, de venda bombástica. E que vocês tenham sucesso aí na área de vocês. Carlinhos, manda um abraço para todo mundo aí também. Eduardo. Um abraço, pessoal. Tamo junto. No próximo agora já vai ser a resenha, né? Esse vai ser resenha de verdade. Resenha de verdade. Eu tô quietinho porque ainda Deus tô abençoe, pensando ainda nas coisas pra falar, né? Deus abençoe. Tamo junto, gente. Tchau, tchau. Obrigado, galera. Boa noite e até o próximo programa. Grande abraço.